Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, a discussão do orçamento público é, sem sombra de dúvida, a discussão mais importante do Brasil inteiro. Somente num momento como esse, que temos 20 milhões de brasileiros passando fome, desesperados por um pedaço de orçamento para garantir um auxílio, que é uma garantia do sustento de famílias e que diminui o sofrimento de milhões de irmãos nossos. Num país em que temos 5.600 municípios aproximadamente, todos representados nessa casa, todos ávidos por recursos públicos, porque é um país que falta tudo para todos, mas é um país rico. Um país que faz um orçamento público de ativos da ordem de 1,7 trilhão. E nesse orçamento é muito justo e necessário que nós trabalhemos para levar recursos para os municípios. Também, a atividade principal do parlamento é fazer as leis. Mas a lei mais importante do parlamento é a lei orçamentária. E é essa lei orçamentária que precisa ter princípios. E os princípios que mais regem a lei orçamentária é transparência, é equidade na distribuição dos recursos, é igualdade de condições para que todos os brasileiros possam ter acesso aos mesmos orçamentos e às mesmas políticas públicas. E essa RP9 inverteu toda a lógica de qualquer orçamento público. Centralizou na mão de um único parlamentar, seja ele deputado, seja ele senador, o poder arbitrário de decidir para onde vai todo o investimento do governo federal. Se fosse uma parte, e uma pequena parte, porque a RP9 ela é importante para fazer ajuste no orçamento. Essa é a finalidade dela. Ela é para trabalhar dentro da comissão de orçamento, no processo do orçamento, na elaboração da peça principal, que depois de aprovada tem que ser executada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo é constituído exatamente para fazer a execução do orçamento. Não estou falando de orçamento secreto. Estou falando de uma execução totalmente irresponsável que está acontecendo no Brasil, que cria uma casta de privilegiados, que cria um grupo de parlamentares com mais poder do que outro e que dá a um único parlamentar mais poder do que ao ministro da Economia, do que ao ministro da Fazenda. Eu vi programas públicos em que o gestor, o ministro, não tinha um centavo sequer para colocar para um investimento. Eu estive na Funasa, deputado Gaguinho, você que me questionou, e estive lá com o presidente Giovanni, e o presidente Giovanni chegou para mim no período de seca no Ceará, os municípios clamando por poços, e disse que não tinha um centavo para colocar para cavar um poço no Ceará, mas que o relator tinha 180 milhões para fazer o que quisesse na Funasa no estado do Ceará. Vejam vocês, a instituição responsável por abastecer água para os municípios com menos de 50 mil habitantes do Brasil, que representam quase 5 mil municípios no Brasil, 4.800, não tinha um centavo sequer. E o relator tinha sob sua tutela o livre-arbítrio de dizer onde poderia colocar 180 milhões. Inclusive, ele disse para mim, estou saindo da presidência da Funasa, porque eu não estou fazendo nada aqui, não tenho serventia nenhuma aqui, eu não posso fazer política pública aqui. Esse é um momento de podermos avançar, senador Marcelo Castro, a quem eu tenho um grau de confiança e de amizade muito grande. Eu vi a sua leitura do relatório. E quando você pensa que transfere transparência, dizendo que as emendas podem ser recebidas por agentes públicos, entidades ou sociedade civil, é um leque interminável de entes que podem muito bem fazer uma requisição e o relator, o super-relator, de novo definir da forma que quiser. Porque todos estão representados num desses entes. Como também me preocupa muito mais, eu fui o relator do orçamento impositivo. Quando nós criamos o orçamento impositivo nas emendas individuais, com 1,2% da receita líquida para distribuir as demandas dos parlamentares, foi para dar equidade de que todos os parlamentares tivessem o mesmo volume de recursos para levar para os seus municípios, para as suas bases eleitorais.
e não criar uma elite de deputados em função de outros. E agora, o que mais me preocupa nesse momento, na falta de equidade, é que nós podíamos avançar. É muito mais oportuno, senador Marcelo Castro, em vez de 1,2% da receita líquida, vamos distribuir 2% da receita líquida com todos os parlamentares nas emendas individuais e vamos devolver a RP9 para dentro do orçamento para que o governo tenha dinheiro para executar políticas públicas. Eu defendo isso aqui abertamente, sem a menor dificuldade. Em vez do parlamentar botar 16 milhões... Obrigado, deputado Danilo. Com a palavra, o deputado João Daniel. Deputado Rogério